A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, mais uma quarta-feira com a nossa Escola Bíblica Discipuladora. E desde já quero estar orando com você para esse momento. Amém? Deus querido, Deus amado, nós louvamos o teu nome, agradecemos a Deus pela sua capacitação em nossas vidas. Obrigada, Deus querido, porque o Senhor assim permitiu que homens inspirados, ó Pai, pela tua vontade, pelo teu Espírito Santo, vieram, Deus amado, descrever a tua vontade, Senhor. E por isso nós somos gratos, porque hoje nós podemos, ó Pai, ouvir a sua voz de maneira tão audível aos nossos corações, através da sua palavra. Mais uma vez, ó Deus, eu clamo a ti, Senhor, com perdão dos nossos pecados. Fala conosco, ó Pai amado, dai-nos, Senhor Jesus, o discernimento da Tua palavra e da Tua vontade. Assim eu te agradeço no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Como é bom, né? Mais uma vez aprendendo da palavra de Deus. A semana passada nós aprendemos sobre o Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou, parte 1. E agora, né? Hoje nós vamos estar aprendendo a continuidade do Pai Nosso, do que Deus deseja que a gente venha entender e compreender. Muitas vezes nós já sabemos, né, como o que Deus deseja, como Deus deseja que a gente ande, o que a gente faça. Mas é tão bom lembrarmos, né, e acima de tudo colocarmos em prática aquilo que Deus nos ensinou. Ok? Então nós vamos começar aí. O Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou, parte 2. Então, a gente vai entrar com esse entendimento já, compreender os princípios de oração ensinados por Jesus, na oração modelo descrita, confessar os seus pecados a Deus, perdoar aqueles que ofendem, estar vigilante para resistir às ciladas do maligno. E é muito interessante isso. O autor diz assim: depois de nos ensinar a orar, a fim de conhecer o lado paterno de Deus, a nos comprometer para que a vontade de Deus seja feita neste mundo, e a contar hoje com o pão diário de manhã, com o pão diário de amanhã, Jesus continuou a revelar que outras dimensões precisam estar presentes em nossas orações. E isso é algo que nós precisamos, então, ter no nosso dia a dia, nas nossas orações com o Senhor. E nós vamos estar falando, então, do texto áureo de hoje. Então, ele fala assim: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe entrar em tentação, mas livra-nos do mal, pois teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, nós sabemos que Deus deseja que façamos algo. Então, Jesus nos encoraja a confessar as nossas dívidas diante de Deus. Se, por um lado, isto nos ensina que não há espaço para aqueles que se julgam perfeitos entre os seguidores de Jesus, por outro lado, também nos ensina que não há espaço para aqueles que se julgam tão pecadores, a tal ponto de não poderem ser contados entre aqueles que seguem o Senhor Jesus. Jesus nos ensina esse princípio na parábola do fariseu e do republicano. Nos dias de Jesus, os fariseus, como diz aqui o autor, né? Nos dias de Jesus, os fariseus eram aqueles que se consideravam moral e espiritualmente perfeitos. Eram zelosos quanto ao estrito cumprimento da lei de Deus. Por causa disso, os fariseus se sentiam no direito de receber as bênçãos de Deus. Na sua oração, o fariseu agradeceu por não ser como os demais homens, ladrões, injustos e adúlteros. E ainda por não ser como um republicano, aproveitou para desfilar as suas virtudes. Jejuou 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo que tenho. Está lá em Lucas 18, 11 e 12.
mas sua oração não passou do teto. É interessante, né, gente? Às vezes nós falamos assim: olha, eu tenho ouvido muitas pessoas dizerem assim, mas Meire, eu não oro bonito, eu não sei orar. Gente, será que Deus realmente deseja olhar a boniteza da nossa fala? As palavras lindas que nós aprendemos? Deus, ele realmente quer conhecer o nosso coração. Deus, ele quer falar conosco com sinceridade. Assim como ele fala, nós devemos falar com Deus com sinceridade do nosso coração. Aquele fariseu, ele estava se orgulhando do que ele tinha, do que ele sabia. Quando, na verdade, Deus deseja que nós como os homens e mulheres de Deus, venhamos falar com ele com um coração sincero, né? Se não fosse assim, se não existisse tanta dificuldade para as pessoas falarem com Deus, Deus não colocaria em sua escritura, né, que ele está à procura de verdadeiros adoradores. E para nós entendermos que adoradores não são só aqueles que louvam a Deus, que cantam, não. Nós somos adoradores de Deus com a nossa vida, com as nossas atitudes, com as nossas orações. Então, realmente, o Senhor, ele tem procurado pessoas que desejam ter o seu coração limpo diante dele, na palavra, no ensinamento. Então, Deus deseja isso das nossas vidas. Mas a sua oração não passou do teto. Uma vez que ele apenas orava consigo mesmo, ou seja, ele estava falando para ele ouvir, né? E para quem estivesse ao seu redor. Então, a gente precisa tomar cuidado, porque quando a gente vai falar com o Santo dos Santos, nós precisamos estar em reverência, estar com o nosso coração aberto. Isto é a única coisa que o fariseu conseguia considerar. Enquanto orava, era a sua suposta perfeição. Isso acontece com todos aqueles que acham capazes de viver à altura do padrão de Deus. É muito sério isso, né? Se achar o bambambam. Eu sou o melhor de todos, né? Eu oro melhor, eu faço mais coisas, eu faço muito mais aquilo que chega nas minhas mãos. Então a gente precisa tomar cuidado, ter humildade no nosso coração. E aí, olha só, mas além do fariseu, havia também um publicano. Os publicanos eram uma classe de funcionários públicos que cobravam impostos do povo para o Império Romano. Eram reconhecidos por sua corrupção praticada tanto contra o povo, por sua corrupção, quanto contra o erário público. Havia duas classes ali de coletores. A primeira pertencia à ordem romana equestre, as quais agiam como diretores do sistema. A outra se compunham de empregados contratados, usualmente aproveitados da população da localidade. O Talmud classificava os publicanos como ladrões e assassinos e, portanto, além do alcance do arrependimento e da vida eterna. Mas, ao contrário do fariseu, o publicano, enquanto orava, nem mesmo levantava os olhos aos céus, mas lamentava-se profundamente, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, um pecador. Então, tá lá em Lucas 18:13. Então, nós precisamos ver, né, que Deus, ele utilizou dessa parábola, né? Ele usou dessa parábola para estar ali ensinando os seus discípulos como a oração deve ser. Na oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus nos ensina a confessar os nossos pecados a Deus. Confessar é contar para Deus exatamente quem nós somos, com toda a sinceridade do nosso coração. E ao fazê-lo, ter a consciência de que não estamos contando nenhuma novidade. Deus sabe muito mais do nosso respeito do que nós mesmos. Que bom! Como isso é importante, nós entendermos isso. Porque quando eu chego aos pés do Senhor em oração, quando eu estou ali falando para Deus quem eu sou, Deus já sabe. Ele simplesmente quer ouvir da minha voz, quer ouvir do meu coração quem eu realmente sou. Uma miserável pecadora, mas isso não pode sair da boca para fora,
como uma frase simples. Não, eu preciso saber, eu preciso entender que essa realidade é a que eu vivo como uma miserável pecadora e eu preciso confessar os meus pecados todos os dias. Eu preciso dizer ao Senhor as minhas dificuldades, aquilo que tem me seguido e eu tenho permitido entrar na minha vida e no meu coração. Então, eu preciso, né? Eu tenho essa necessidade. Então, a palavra de Deus diz na oração do Pai Nosso, né? Que para que o Senhor, para que eu possa confessar os meus pecados ao Senhor. Deus sempre nos revela coisas novas que ainda não estavam claras para nós, coisas que nos ajudam, esclarecem. Então, algumas coisas da nossa vida nós vivemos na verdade, queridos, quando nós não conhecemos a Cristo, nós não nos aprofundamos em Deus, nós não temos intimidade com Deus, é muito difícil nós começarmos a enxergar quem somos. Porque, na verdade, tudo que eu faço, tudo que eu estou vivendo, tudo que eu tenho, a maneira como eu tenho caminhado, está tudo certo. É como se eu estivesse com uma cegueira espiritual, uma cegueira nos meus olhos, que eu não consigo enxergar o que Deus quer da minha vida. O que Deus deseja da minha vida. Mas a partir do momento que eu confesso os meus pecados, que eu desejo esse amor, que eu desejo andar em obediência, viver em obediência com Deus, Deus ele vai trazendo para mim novas atitudes, ou melhor, ele vai trazendo esclarecimento da minha própria vida, de quem eu sou, de como eu tenho me comportado. Muitas vezes eu costumo dizer assim que nós sempre queremos quando nós oramos, nós pedimos sempre a Deus para perdoar os nossos pecados. E aí, quando a gente vai falar de alguém, a gente fala, Deus, a tal pessoa está fazendo isso, ou está fazendo aquilo. Quando, na verdade, eu não estou conseguindo enxergar realmente quem é a pessoa. E muitas vezes eu posso estar errada e não a pessoa que está perto de mim. Então, eu preciso ter essa intimidade com Deus. Foi assim quando o apóstolo Paulo declarou a sua fraqueza motivada pelo que ele mesmo chamou de espinho na carne. Deus disse para o apóstolo dos gentios: a minha graça te é suficiente, pois meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Em 2 Coríntios 12, 9, quando na verdade Paulo não sabia disso. Ele não imaginava disso. Ele imaginava que quando se sentisse forte, isto era a maior evidência da presença de Deus na sua vida. E olha como o Senhor fala, né? Eu me aperfeiçoo na sua fraqueza, Paulo. E não é diferente conosco. Às vezes nós estamos passando por situações, por circunstâncias da nossa vida, e a gente se sente fraco, impotente. E aí a gente pensa assim, poxa, o que eu vou fazer agora, Deus? Eu estou tão fraco. Eu não estou conseguindo nem orar direito, porque quando eu chego nos seus pés, eu somente choro na tua presença. E aí Deus, ele fala, eu estou me aperfeiçoando na sua vida, nas suas fraquezas, nas suas dificuldades, Rosimeire. Então, aquieta sua alma, só conduza a sua vida diante do meu altar, que tudo mais eu faço. É assim que Deus deseja da minha vida. Então, Paulo não sabia que o poder de Deus pudesse se aperfeiçoar exatamente por meio da sua fraqueza. Isto nos ensina que quando nos dispomos a contar a nossa vida para Deus com toda sinceridade, Deus, ele sempre acaba revelando realidades que antes não estavam na nossa consciência. Porque existem realidades que só Deus é capaz de nos revelar, mais ninguém. Mais ninguém. Nós precisamos entender isso. Então, as últimas dimensões que precisam estar presentes em nossas orações são essas. Jesus nos ensina. Deixa eu ver se eu estou aqui certinho, queridos. Para eu não errar aqui com vocês.
Então, Jesus, ele nos ensina a lidar com a confissão e com o perdão. Então, Deus, ele começa a nos mostrar e perdoa-nos as nossas dívidas. Então, qual foi o princípio que Jesus ensinou ao proferir a parábola do fariseu e do publicano? Então, Jesus nos ensina a perdoar aqueles que nos ofenderam. Como têm sido as nossas orações? Com quem elas se parecem? Com as do fariseu ou do publicano? Como você descreveria isso? Como você poderia descrever o que é perdoar? Talvez seja, né, uma das dimensões mais difíceis de serem compreendidas por nós. Perdoar os nossos devedores é assim, porque para nós o significado da palavra perdão ficou muito diluído. Então, por qualquer coisa eu peço perdão. Usamos indevidamente a palavra perdão para situações que podem ser remediadas de algum modo. Entretanto, a palavra perdão só pode ser aplicada para dívidas impossíveis de serem pagas, isto é, para aquelas situações em que a pessoa que nos ofendeu jamais terá como nos ressarcir. Foi Deus quem nos ensinou a verdadeira dimensão do perdão, porque a nossa dívida para com Deus era impagável. E é por isso que o apóstolo Paulo nos ensinou que as obras não servem para nos justificar, tentando fazer com que, diante de Deus, a obra que eu estou fazendo, ela seja perdoada. Não. Sendo assim, Deus, por sua infinita bondade, tomou a decisão de nos perdoar por intermédio do sacrifício do seu Filho. Jesus assumiu a cruz porque não havia nada que nós pudéssemos fazer para reparar o dano contra Deus. Então, Jesus está nos ensinando que a lógica do Evangelho deve instruir a maneira como lidamos com aqueles que nos causam algum dano impossível. Perdoar é parar de cobrar de alguém uma dívida que não pode ser paga. Tem pessoas que não se perdoam. Já ouviu falar de pessoas que não se perdoam por algumas situações? Eu quero dizer para você que quando você confessa, quando você se arrepende, você já está perdoado, porque o alto preço já foi pago para esse perdão. E é por isso que nós podemos falar da graça de Deus, né? Pela misericórdia de Deus. Então, nós somos perdoados. É para isso que existe o perdão. Entretanto, entre saber que precisamos perdoar e perdoar de fato, vai uma grande distância. Como a oração pode nos ajudar? É simples, orando por aqueles que não têm como reparar o mal que nos fizeram, até que o perdão se complete. Sabia disso? Que tem pessoas que não conhecem, não sabem o mal que está te fazendo, o mal que te fez. Tem pessoas que te fizeram algum mal que já morreram. Tem pessoas que já te fizeram algum mal que já moram muito longe, você não tem condições de chegar. Então a palavra de Deus diz assim que algumas pessoas, até que são próximas de você, nunca vão entender que te fez algum mal. E a palavra de Deus, ela está clara aqui para nós, que nós precisamos perdoar os nossos ofensores, aqueles que nos ofenderam. Nós precisamos perdoar, estar com esse coração aberto para esse perdão. O próximo, perdoar aqueles que nos ofenderam, como eu já acabei de dizer. Perdoar aquele que nos ofenderam. Aí, o que eu quero perguntar é o seguinte: para você, o que é mais fácil? Pedir perdão ou perdoar? Como você pode justificar isso?
você pode entender isso? Agora, a próxima que eu quero dizer é o seguinte: que o Senhor, Ele precisa estar presente em nossas orações, porque Ele fala para que nós precisamos lidar com a tentação e com o maligno. Olha lá no versículo: e não nos deixe entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Lidando com o pecado do passado e do futuro. Quanto há pecados do nosso passado, nós precisamos pedir perdão. E quanto aos pecados futuros, a gente precisa pedir graça divina para nos livrar de pecar. É isso que Deus deseja que venhamos fazer. É isso que o Senhor deseja que venhamos fazer. Então é isso que nós precisamos pedir esse perdão a Deus. Jesus nos ensina a lidar com a tentação e com o maligno. Na oração do Pai Nosso, Jesus também nos ensina a orar pedindo a Deus para nos livrar da tentação. Por quê? Porque a tentação, em vez de ser o momento em que o crente é chamado a mostrar toda a sua capacidade moral, intelectual e espiritual, de enfrentar as ciladas malignas, ela é, na verdade, a ocasião em que se evidencia a nossa fraqueza diante de um inimigo muito mais poderoso do que nós. Ser tentado não é o mesmo que ser provado, queridos. Por isso, Jesus nos ensina a não pedir que Deus nos dê forças para enfrentar a tentação, mas sim que Ele nos livre da tentação antes que Ele encontre o seu lugar em nós. E foi por essa razão que, quando estava reunido com seus discípulos na noite em que seria traído, Jesus lhe advertiu: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então nós precisamos, olha o que diz a palavra de Deus, nós precisamos pedir assim a Deus, que nos livre da tentação, que nos livre de entrarmos numa tentação, porque Deus conhece, né, as nossas dificuldades. Nós estávamos fazendo aula, né, dos radicais, e o professor ele falou, né, sobre o calcanhar de Aquilas. Então a gente precisa tomar esse cuidado, porque às vezes nós imaginamos que somos fortes e às vezes tem alguma brechinha ali que ainda a gente tem alguma tentação, uma dificuldade que pode nos tirar da presença de Deus. Então nós precisamos tomar esse cuidado. Então assim, porque Jesus nos ensina não a pedir que Deus nos dê forças para enfrentar a tentação, mas sim que Deus nos livre da tentação. Então, assim, orar pedindo que Deus nos proteja de todas as realidades, de todos os seres que existem com uma única finalidade, nos destruir com a sua maldade. As Escrituras Sagradas atestam a existência de seres malignos. Na Bíblia é possível encontrar vários nomes com os quais o maligno é chamado: Satanás, pai da mentira, Beelzebu, tentador, príncipe deste mundo e etc. Jesus teve que enfrentar pessoalmente o diabo por ocasião da tentação no deserto. Jesus também precisou lidar com muitas pessoas possuídas por espíritos imundos. Jesus nos ensina a orar pedindo a Deus que nos livre da malignidade com a qual o diabo e seus anjos podem atingir nossa vida. E uma das maneiras mais eficazes de resistir às ações do diabo é orando, meus queridos. Não existe outra maneira eficaz para nós estarmos diante do Senhor e diante das nossas circunstâncias da nossa vida. O apóstolo Pedro nos ensina a resistir ao diabo com sobriedade e vigilância. Jesus nos ensinou que vigilância e oração sempre andam juntas.
Depois de descrever a armadura de Deus, o apóstolo Paulo concluiu: com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Efésios 6:18. Então, nós precisamos estar a todo momento vigilantes em oração. A palavra de Deus fala, né? Vigiai e orar. A palavra de Deus também diz: orai sem cessar. E para terminar, meus queridos, dos ensinos da oração do Pai Nosso, qual preciso melhorar? O que eu preciso melhorar na minha vida? Confessar os meus pecados a Deus? Perdoar aqueles que me ofendem? Estar vigilante para resistir às ciladas do maligno? Pois bem, nós precisamos a todo momento estarmos frente àquilo que nos traz coragem. Então, nós precisamos pedir ao Senhor a todo momento que Ele venha nos encorajar a confessar os nossos pecados, a pedir perdão, perdoar aquelas pessoas que nos ofendem. Então, Jesus, Ele nos forneceu verdadeiras razões que devem orientar e justificar as nossas orações, queridos. Então, a oração do Pai Nosso, ela é a oração perfeita para as nossas vidas. Desde que eu coloque em prática e eu viva essa vida com o Senhor na maneira que Ele deseja, em obediência. Ok? Para a próxima semana, nós vamos estar falando sobre o local onde orar, lugar de oração. E nós vamos estar falando sobre isso, porque Jesus, ele tinha vários lugares de oração. E a gente pode olhar para muitos homens de Deus, mulheres de Deus na palavra, citadas, onde eles iam para algum lugar orar. Eles iam ficar a sós com Deus em algum instante da sua vida, para falar com o Senhor. Então, nós vamos estar falando sobre o lugar da oração. E para você que gosta de acompanhar a leitura de segunda a domingo, eu gostaria de falar para você sobre Mateus 6:6, Lucas 17:10, Mateus 7:7, Mateus 7:8, Mateus 7, de 9 a 11, Jeremias 29:13 e 1 Tessalonicenses 5:17. Então, eu gostaria de pedir para que vocês estivessem, né, lendo, fazendo essas leituras semanais e que pudéssemos mais uma vez, na próxima quarta-feira, estarmos aqui falando sobre a palavra de Deus, sobre oração. Caso você tenha alguma dúvida, você pode me mandar um WhatsApp, né? Me manda aí um WhatsApp. Você pode colocar no chat o que as suas dificuldades, as suas perguntas, e nós vamos estar respondendo, ok? Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.